Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Com muito prazer e alegria, hoje nós recebemos aqui no Instituto Lume de Saúde Integrativa o professor Luiz Fernando Moraes para uma aula especial de nutrição integrativa. Esse conteúdo também faz parte da primeira pós-graduação em nutrição veterinária integrativa que iniciaremos agora, no mês de agosto. E vocês estão convidados. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a didática e o embasamento técnico-científico do professor Luiz Fernando, hoje vai entender por que ele é uma referência nacional e internacional em nutrição veterinária, focando em alimentação natural. Muito obrigada, professor Luiz. Obrigado pelas palavras, Braiane. Assim que você me autorizar, a gente já pode começar. Podemos iniciar, por gentileza. Então, maravilha. Vamos lá, vamos iniciar. Muito obrigado a presença de todos. Bem, iniciando aqui, nós vamos começar um pouco com a parte bioquímica, né? É importante que vocês tenham um pouco de base da questão bioquímica para entender qual seria a melhor dieta para um paciente oncológico, se de fato existe uma melhor dieta para o paciente oncológico, então a gente já vai ponderar e colocar um pouco essa questão da base bioquímica. Aqui desse lado, vocês observam como ocorre o metabolismo de uma célula normal, tá? Então ela tem várias capacidades. Ela pode trabalhar diretamente com oxigênio ou sem oxigênio. Quando ela trabalha com oxigênio, ela usa glicose até o piruvato, esse processo chama-se glicólise. E aí, quando forma o piruvato, grande parte desse piruvato é deslocado para o nosso glorioso e poderoso ciclo de Krebs, onde vai fazer NADH, FADH2, que vão na crista da mitocôndria refazer a nossa moeda da vida, que é o ATP, o também famoso chamado trifosfato de adenosina. E aqui nós temos um outro lado, que quando você tem, por exemplo, uma deficiência de oxigênio por algum motivo, esse caminho ele vai da glicose até o piruvato, que é a glicólise, e ao invés desse piruvato entrar no ciclo de Krebs, rodar ele na presença do oxigênio, quando eu tenho um déficit de oxigênio, eu vou gerar a formação do lactato. Para a gente entender isso na prática, a mesma coisa quando você vai fazer uma atividade física e você não está preparado para aquela atividade. Aí depois de 2, 3 dias que você fez uma musculação, vai ficar tudo dolorido no seu corpo, tudo doendo, porque não teve mitocôndrio suficiente. E aí o organismo foi obrigado a trabalhar o metabolismo anaeróbico, produzindo aí uma grande quantidade de lactato. E esse lactato ele fica acumulado ali no músculo, gerando aquela dor característica. E aí agora nós vamos entender o que ocorre de fato no paciente quando tem câncer, na grande maioria dos tumores. Então, quando nós temos um tumor, o tumor, mesmo na presença do oxigênio, ele pode preferir realizar o que a gente chama de metabolismo anaeróbico, ou seja, mesmo na presença do oxigênio, ele prefere fazer a respiração anaeróbica. Então, normalmente, grande parte dos tumores usam a glicose como principal fonte energética. Dessa glicose, ela é deslocada ao piruvato, só que em vez desse piruvato entrar aqui na mitocôndria para fazer o NADH, o FADH2, a maior parte desse piruvato vai ser deslocado aqui para a formação do lactato. E aí vai gerar o que a gente chama de ácido lático. Tá? Esse ácido lático ou lactato, ele é produzido em grande quantidade. Isso ganhou um prêmio Nobel, que é um prêmio Nobel ao Otto Orbor, né? Mostrando que o tumor, mesmo na presença do oxigênio, ele prefere fazer o que a gente chama de um metabolismo anaeróbico, ou seja, o efeito Orbor, ou também chamado de glicose aeróbica, que ocorre em grande parte dos tumores. Não são todos, mas a grande maioria opera exatamente dessa forma. Hoje, com o avanço da parte da tecnologia do diagnóstico molecular, nós sabemos também que muitos tumores usam esse próprio lactato como fonte de energia. É o que nós chamamos de o efeito Orbor invertido. Tá? Então, ocorre também essa dinâmica, mas de uma maneira geral, o que eu queria mostrar nesse PowerPoint? Que os tumores têm uma diferenciação. O tumor normalmente vai usar a glicose ao piruvato e vai produzir grande quantidade de lactato. Esse lactato, quando produzido pelo tumor, ele gera inúmeras vantagens metabólicas relacionadas à questão
do metabolismo em si. Por exemplo, quando ocorre a produção desse lactato, o lactato é um potente agente imunossupressor. Então, o tumor, quando produz muito lactato, ele consegue inativar as células do sistema imunológico para que reconheça as células neoplásicas. Dessa maneira, a célula neoplásica vai crescendo, crescendo, crescendo e não consegue ser identificada. Então, o tumor ele usa uma série de recursos para burlar o sistema de defesa, ou seja, o sistema imunológico passa a não conseguir reconhecer essas células tumorais. E um dos mecanismos que o tumor utiliza é justamente uma grande produção do lactato. O lactato ele gera uma acidez ao redor do tumor, essa acidez impede a chegada e o reconhecimento das células imunológicas, esse lactato, inativar natural killer, inativar CD8, além de fazer essa inativação de natural killer, de células CD8, que são importantes, encarregadas para reconhecer células neoplásicas e neutralizá-las, o lactato ele faz também lesão nas células normais por essa acidez, e aí tem morte das células normais, e aí com isso o tumor consegue promover a sua invasão, vai aumentando a chance de invasão, de crescimento, de penetração desse tecido tumoral no tecido. Então, o lactato é um recurso que muitos tumores utilizam em grande escala. Nós vamos ver que não são todos os tumores que fazem esse tipo de metabolismo, mas uma grande parte deles que utiliza, e a gente sabe nesse cenário que a limitação, por exemplo, de glicose nesse tipo de tumor, que produz muito lactato, pode ser uma estratégia interessante dentro da abordagem nutricional do paciente. Nós vamos discutir isso, um pouco da parte bioquímica para que vocês entendam. Todos os tumores, pessoal, eles não são iguais. Eles têm o que a gente chama de um processo heterogêneo. Cada tumor se comporta de uma forma, de uma maneira, e ele consegue fazer também mudanças no metabolismo. Por isso que muitas vezes é bem difícil você falar que existe uma dieta perfeita para o câncer. Isso é muito complicado, porque o tumor ele consegue fazer adaptações metabólicas muito importantes. Aqui dentro de um cenário, pessoal, aqui a gente tem uma célula neoplásica, né? Um mapa diabólico aqui dentro de uma célula neoplásica, e eu queria mostrar como grande parte dos tumores fazem para ativar o mecanismo proliferativo. Tumores fazem de tudo para crescerem, 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 proliferar de uma maneira indiscriminada e com uma característica de não serem reconhecidos pelo sistema imunológico. Dessa maneira, eles vão ativando os mecanismos de crescimento, são ávidos por grande quantidade de nutrientes, então eles vão captando uma quantidade absurda de nutrientes para promover toda essa maquinária proliferativa. Falando no geral, os tumores, a grande maioria deles, não são todos, utilizam principalmente como fonte principal bioenergética a glicose. Então, eles vão pegar, vão captar muita glicose. Eles têm uma capacidade de absorver glicose cerca de 10 vezes maior do que uma célula normal. Então, são grandes captadores de glicose. E eles conseguem, captando muita glicose, trazer uma série de vantagens metabólicas. Então, quando a gente tem esses canais totalmente abertos para a glicose, então o tumor ele tem uma adaptação de conseguir captar uma quantidade de glicose absurda. E ele captando muita glicose, a primeira coisa que ele faz é a ativação do ciclo das pentoses. Esse ciclo das pentoses ele vai gerar nucleotídeo e vai gerar também uma substância antioxidante muito importante para o tumor, que é o famoso NADPH. Tá? Essa substância NADPH é uma substância redutora com grande capacidade antioxidante, e através desse NADPH, o tumor consegue, no seu interior, manter um ambiente antioxidante. Enquanto todo organismo está literalmente em chamas, pegando fogo, dentro do tumor reina um ambiente redutor, um ambiente de homeostase metabólica. Ele consegue fazer isso e ele utiliza principalmente a glicose para gerar o NADPH. Além disso, esse metabolismo, o ciclo das pentoses, promove uma produção bem significativa de nucleotídeos.
Nucleotídeos são bases nitrogenadas, né, de adenina, timina, guanina. Todas essas bases nitrogenadas, elas são importantes para quê? Para justamente promover uma grande maquinária proliferativa. Então, bases de DNA, de RNA, as bases nitrogenadas, né, timina, guanina, citosina, microRNAs. Então, ele consegue fazer uma grande produção de substratos bioenergéticos para proliferação. Então, ele utiliza muito bem esse primeiro desvio aqui da glicose através do ciclo das pentoses. Como ele capta muita glicose, essa glicose ela vai descendo a cascata e para aqui no 3-fosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato ele dá origem a dois aminoácidos não essenciais, que são a glicina e a serina. Esses dois aminoácidos não essenciais, eles iniciam um famoso metabolismo, ou o famoso ciclo de um carbono, tá? O famoso ciclo de um metabolismo de um carbono, que produz e começa com esses dois aminoácidos não essenciais. É como se fosse uma corrida de 400 metros livres, onde eu tenho um bastão e eu vou dando esse bastão, trocando esse bastão, até chegar aqui no final, na produção da S-adenosilmetionina, o nosso famoso SAMe, que vai realizar as reações de metilação. Esse metabolismo de um carbono, ele pode estar ativado em muitos tumores. Nós sabemos tumores que nós temos que tomar um pouco de cuidado na ativação desse metabolismo de um carbono. Outros tumores, por exemplo, os tumores hepatocelulares, é interessante ativar esse metabolismo. Aparentemente, os pacientes com câncer hepatocelular, se eu ativo o metabolismo de um carbono, eles parecem sobreviver mais, tem o aumento, inclusive, da própria apoptose das células neoplásicas. Então, é uma questão de equilíbrio. É bem complexo para explicar tudo isso para vocês nessa aula. O que é importante? Muitos tumores usam esse metabolismo de um carbono para ativar a maquinária proliferativa. E ele começa, então, com a glicina e a serina, doando o grupo metil para o ácido fólico. O ácido fólico vira metilfolato. O metilfolato doa o grupo metil para a vitamina B12. A vitamina B12 vira metilcobalamina e a metilcobalamina vai doar o grupo metil para a homocisteína para virar finalmente o SAMe e fazer as reações de metilação. Reações importantes, porque através desse metabolismo eu vou gerar fosfolipídios de membrana para gerar uma célula filha. O tumor ele precisa da membrana de fosfolipídios, ele vai produzir mais o NADPH e vai gerar ainda mais nucleotídeos. Ele precisa para quê? Para proliferação. Então, mais uma vantagem de ele usar a glicose, porque quando ele trabalha com a glicose, ele ativa o ciclo das pentoses e faz ainda a ativação do metabolismo de um carbono, via principalmente a produção desses dois aminoácidos, através da glicose, que não são essenciais, como a glicina e a serina. O corpo também pode receber esses dois aminoácidos diretamente da dieta, através de fontes proteicas. Então, é praticamente impossível você frear o metabolismo de um carbono. E o metabolismo de um carbono ele é importantíssimo, porque ele vai gerar estabilidade do DNA. Então, a gente não pode nem estimular muito esse metabolismo, ou também inibi-lo por completo. Então, é uma questão de equilíbrio. Aí muitos me perguntam, eu posso fazer suplementação de vitamina B12 para um paciente oncológico? Se ele estiver deficiente de vitamina B12, sim. Dentro de uma normalidade estatística, eu procuro trabalhar B12 no paciente oncológico no segundo ou terceiro quartil da normalidade, nem de menos e nem de mais. O ácido fólico, por exemplo, normalmente eu trabalho no segundo quartil da normalidade estatística para pacientes oncológicos. Eu não gosto de colocar o ácido fólico muito alto, num quarto quartil, mesmo que no ranking de normalidade. Então, segundo quartil para o ácido fólico, e no caso da vitamina B12, segundo ou terceiro quartil. Não pode deixar faltando, porque esse metabolismo, ao mesmo tempo que o tumor utiliza ele, as outras células do corpo também irão utilizar. Para quê? Para o reparo, para uma síntese de uma molécula antioxidante, para formar nucleotídeo, para a própria estabilidade do DNA. Então, o tumor, ele não é bobo, ele usa esse metabolismo muitas vezes ao seu favor, mas a gente não pode inibi-lo, a gente tem que ter uma questão de homeostase nesses pacientes, nem de mais e nem de menos, mas fiquem atentos, obviamente, a uma quantidade excessiva de vitamina B12,
de ácido fólico de uma maneira excessiva, de metabolismos que envolve, né, nutrientes que envolvem esse metabolismo, como a colina, betaína, a vitamina B6, né? Então, são nutrientes que normalmente o tumor gosta de utilizar e ele pode trazer vantagens em relação à sua maquinária proliferativa. Seguindo aqui, quando ele capta ainda mais glicose, tudo que entrou aqui para a glicose 6-fosfato, para o ciclo das pentoses ou para o próprio metabolismo de um carbono, continua descendo, porque ele captou muita glicose, ganhou grande quantidade de glicose entrando nessa célula. Então, ela consegue fazer esses desvios, porque tem uma demanda e uma quantidade de glicose chegando muito grande. E a outra parte da glicose, ela é desviada até aqui o piruvato, e chegando aqui no piruvato, ele é desviado principalmente numa grande quantidade de formação de lactato, tá? Através da lactato desidrogenase. Nós podemos, inclusive, mensurar essa enzima no paciente oncológico. Quanto maior for os níveis de lactato no paciente com câncer, quanto maior for a atividade dessa enzima lactato desidrogenase, teoricamente, pior o prognóstico do paciente oncológico. Tumores que expressam o oncogene CEMIC são tumores que captam grande quantidade de glicose. Não são todos tumores que vão captar glicose, mas uma grande parte deles sim. E se eu sei que aquele tumor capta glicose, eu posso fazer uma intervenção dietética diminuindo os níveis de glicose, reduzindo também ou colocando numa concentração, quantidade moderada os valores de proteína. Então, tem que sempre ponderar, procurando uma individualização para o paciente oncológico do ponto de vista nutricional. Não existe uma nutrição, uma dieta perfeita para o paciente oncológico. Nós sabemos muitas vezes como esse tumor opera e dessa maneira, através dos estudos, fazer uma dieta direcionada a essas características. Então, a grande maioria dos tumores usa muita glicose. Uma outra fonte bem utilizada por tumores é a glutamina. Então, ele faz a glutamina, transamina ela, perdendo um grupo amônia para glutamato, e esse glutamato também é desaminado e forma o alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato vira aqui no ciclo de Krebs, repara que ele está usando o ciclo de Krebs, aqui nós temos a mitocôndria, e o alfa-cetoglutarato é desviado aqui para o citrato para gerar principalmente membrana, fazer o que nós chamamos de lipogênese tumoral. E, ao mesmo tempo, produzir ainda mais nucleotídeos. Então, tem tumores que amam utilizar a glutamina como fonte bioenergética. Outros que usam glicose, outros que vão usar muita proteína, outros que vão usar gordura, mas nós não sabemos perfeitamente o comportamento do ponto de vista bioenergético de todos os tumores. Nós temos uma indicação. E dentro desse cenário, alguns tumores nós sabemos como eles se comportam, talvez para aquela condição seria interessante reduzir a quantidade de glicose, não fazer uma mega suplementação de glutamina, por exemplo, para tumores linfomas intestinais em gatos, eu não recomendo vocês utilizarem glutamina, porque a glutamina, quando fornecida oral, nesse caso, nos próprios enterócitos ali acometidos, né, no próprio linfoma, ele pode captar essa glutamina e servir ali de um substrato bioenergético para o seu crescimento. Então, aqui observando, tumores vão usar principalmente glicose e glutamina como as suas principais fontes bioenergéticas. Não são todos, como eu mencionei, mas a grande maioria deles exercem esse comportamento. E aqui nós temos também uma via, que é a via chamada de tirosina quinase. Hoje nós temos o painel da tirosina quinase, que nós podemos solicitar para os pacientes, e é o que nós chamamos de uma terapia-alvo no câncer. Porque através do painel da tirosina quinase, nós vamos ver quais dessas setinhas aqui estão mais estimuladas ou menos estimuladas e fazer o melhor quimioterápico para atuar exatamente nesse ponto, fazendo o que nós chamamos de terapia-alvo. Da mesma maneira que nós vamos ter os principais nutracêuticos que vão atuar também nesses caminhos metabólicos. Então, nós vamos conseguir ver
quais os caminhos estão exacerbados, hiperestimulados, e dessa maneira você consegue fazer a quimioterapia específica atuando naquele ponto, juntamente com os nutracêuticos específicos que vão também fazer um efeito sinérgico, em um efeito que nós chamamos de terapia-alvo. Excelente. Então, você pode solicitar, quando retirar um tumor, e a retirar esse tumor, fazer a análise desse painel da tirosina quinase, e esse painel vai te direcionar qual a melhor quimioterapia e também quais são as melhores possibilidades, inclusive dos próprios nutracêuticos que nós podemos utilizar para o paciente. Então, recursos realmente muito interessantes. A medicina tem evoluído muito, a medicina veterinária dentro da oncologia, e para quem trabalha com a parte de dieta, com as suplementações, também teremos um grande avanço, porque vai ser mais um caminho interessante para ser associado à terapia convencional ou não no paciente oncológico. Então, aqui é um resumo geral de como opera uma célula neoplásica. Ela precisa ativar mecanismos proliferativos. Então, ela usa muita glicose, ativa o metabolismo de um carbono para gerar a substância É. redutora antioxidante, que é o NADPH, Ou muito ela já estava com nucleotídeo alguma dor de estômago, necessário né? para a proliferação. E aí eu tenho também Olha, eu esse tô, eu caminho aqui da tô glicose atendendo o último até o paciente, agora tudo que você der, se ela tiver com o 3-alfa-cetoaceto. estômago. Pessoal, tem gente com o microfone ligado. Obrigado. Aí, o que vai acontecer? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim, professor, o áudio está bem bom. Ah, maravilha. Perfeito. Então, o tumor ele usa muita glicose. Essa glicose, como eu mencionei para vocês, ela faz esse primeiro desvio metabólico para o ciclo das pentoses, fazendo as bases nitrogenadas, base de DNA, RNA, tudo bonitinho ali para proliferação e gerando nucleotídeos. Aqui eu vou até colocar, pessoal, para vocês, um mapa diabólico. Acho que está no início de uma das aulas aqui. Vou até colocar, que eu acho legal, para a gente fazer uma comparação bem interessante. Aqui. Vou colocar para vocês o nosso mapa diabólico da bioquímica. E a gente tem uma bioquímica na faculdade, muitas vezes errada, né? Porque ela trabalha muito com nomes e não coloca isso dentro de uma rotina, dentro da nossa prática. Então, se a gente for observar, olha que interessante. Aqui está a glicose, né? Então o tumor ele capta muita glicose. Tudo que eu descrevi dentro da célula, eu vou colocar agora no mapa diabólico para ficar bem didático para vocês observarem. Então, por exemplo, ele pega a glicose, da glicose ele faz o desvio aqui para o ciclo das pentoses. Essa glicose é fosforilada, ela gera o que a gente chama de glicose 6-fosfato, aqui que vocês estão vendo, e ele desvia aqui para fazer o metabolismo, o ciclo das pentoses. Repara que tem um bem pequenininho aqui, é um NADPH, lembra que eu falei para vocês? É uma substância muito redutora, antioxidante, utilizada por grande parte dos tumores para manter o seu ambiente no interior da célula neoplásica, reinando um ambiente antioxidante. E dessa maneira, ele consegue, por exemplo, resistir, fazer uma resistência a uma quimioterapia oxidativa, a todo tipo de terapia oxidativa, ele começa a ter uma resistência quando ele ativa muito esse metabolismo relacionado ao ciclo das pentoses, fazendo aqui o NADPH. Repara que a glicose ela vem deslocada e ela vai gerar quem? Bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, vai formar os nucleotídeos aqui necessários para proliferação e vai fazer também bases de DNA e RNA. Então, através do ciclo das pentoses, muito importante. Como que ele consegue fazer isso? Captando bastante glicose. Repara que a glicose, ela continua vindo aqui da via, e esse caminho da glicose até o piruvato, que nós chamamos de glicólise, olha só, bonitinho aqui, da glicólise até o piruvato, tá aqui o piruvato, então da glicólise até o piruvato, é o que nós chamamos de glicose até o piruvato, processo de glicólise, e lembra que tem um desvio aqui do 3-fosfoglicerato para gerar serina e glicina, que vão iniciar o nosso metabolismo de um carbono.
Para quem não sabe, no mapa diabólico, aqui está o metabolismo de um carbono. Aqui repara, a homocisteína, a serina e a glicina vão doar o grupo metil para o ácido fólico, ele vai virar metilfolato, o metilfolato do grupo metil para B12, vira metilcobalamina, e aí a metilcobalamina, olha que interessante o que ela vai fazer. A metilcobalamina doa o grupo metil para a homocisteína para fazer a S-adenosilmetionina e realizar as reações de metilação. Nesse processo, a célula neoplásica consegue fabricar fosfolipídios de membrana, consegue fabricar mais NADPH, gerar nucleotídeos, fazer reações de metilação, silenciando genes supressores tumorais. Então, é um metabolismo hiper mega ativado em muitos tumores. E aí nós temos também muitos tumores captando aqui a glutamina. Então ele faz a captação da glutamina, transforma em alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato vai para o citrato e opa, vai gerar quem? Membrana, fosfolipídios de membrana necessários para lipogênese tumoral. Então tumores, eles têm esse metabolismo hiperativado. Então aqui o ciclo das pentoses, aqui a formação da serina e glicina, que vão iniciar o metabolismo de um carbono, a captação de glutamato para gerar fosfolipídios de membrana, através do processo que a gente chama de lipogênese, formação de grande quantidade aqui do lactato, com todas aquelas vantagens metabólicas, lembra? Vem aqui, formou a serina e a glicina, continua descendo, chegou aqui no piruvato, ele desvia para formar o lactato, trazendo todas as vantagens inerentes à produção do lactato por parte da célula neoplásica, como escape do sistema imunológico, mais obtenção de energia. Tumores usam esse lactato como fonte energética. Esse lactato ele vai ser deslocado também para o ciclo de Core, onde vai produzir glicose e o tumor vai usar mais essa glicose, ou seja, ele consegue reciclar essa glicose. E quando ele usa esse lactato para formar glicose, tem déficit de energia. Aí o paciente começa a emagrecer, perder peso. Então, cuidado no metabolismo de um paciente com câncer, porque ele mesmo comendo, se come pouco, ele começa a ter déficit energético. Ele tem fatores de proteólise ativado que vão quebrando a proteína, processo inflamatório instalado. Então, a nutrição ela tem que ser completamente diferenciada no paciente oncológico. E aí eu queria mostrar aquelas vias, né, que eu coloquei ali para você dentro da célula, no mapa diabólico hiperativado, aqui o ciclo das pentoses, o metabolismo de um carbono, iniciando aqui com a serina e a glicina que veio da glicose, aí ativa aqui o metabolismo de um carbono para formar o SAMe, a S-adenosilmetionina, que está aqui, ó, a S-adenosilmetionina, no final vai gerar cisteína, glutationa, que a célula neoplásica pode utilizar também para neutralizar radicais livres quando ela precisa, e a captação aqui do glutamato para desviar, para formar o que a gente chama de fosfolipídios de membrana, tá? Necessários para o crescimento da célula neoplásica, tá? Então, só queria pontuar, fazer essa brincadeirinha com vocês aqui de colocar o metabolismo, né, da forma bioquímica aplicada aqui para vocês. Vou voltar aqui para a aula que nós estávamos. Pronto, tá? Se eu só tirar esse desenho que ficou aqui, se conseguir apagar, Brian, melhor, tá? Aí você me ajuda. Vou tentar aqui um Pronto, pouquinho. já apaguei. Tá ótimo. Aí, aqui nós temos, então, o nosso metabolismo da célula neoplásica, bem descrito. Aqui, só para a gente relembrar, capta bastante glicose, ciclo das pentoses para gerar o NADPH, fazer nucleotídeo. Aí ele continua com muita glicose, desvia para o 3-fosfoglicerato, faz a serina, ativa o metabolismo de um carbono, fazendo mais nucleotídeo, mais substâncias redutoras, então trazendo toda aquela condição inerente às vantagens da utilização de glicose por parte da célula neoplásica. E ele captando muita glicose, vai formar também o lactato, e esse lactato vai ser um agente imunossupressor, vai servir de energia para a célula neoplásica. Então, inibir a glicose pode ser uma estratégia interessante para alguns pacientes oncológicos, não todos. Eles captam muita glutamina aqui, lembra que a glutamina é transaminada,
aí vai formar o alfa-cetoglutarato, desvia para o citrato, e aí vai fazer fosfolipídios de membrana. Tá? Lembrar que esses caminhos aqui nós também temos receptores nas células que são associados a fatores de crescimento, como IGF-1, insulina, fator derivados de crescimento plaquetário, que ativam aqui, que é a via da tirosina quinase, né, com todos esses caminhos metabólicos que vão estar ativados em muitos tumores, ativando toda essa maquinária proliferativa. Então, trabalhar a nutrição do paciente oncológico é um grande desafio, mas já passo para vocês de antemão, não permitam que um paciente oncológico comece a perder massa muscular. A partir de um momento que você tem um paciente com câncer e ele está perdendo peso, perdendo músculo, nós estamos literalmente perdendo a batalha em relação ao tumor. Não permitam que o seu paciente oncológico perca músculos. Perder músculos vai indicar uma menor sobrevida a esse paciente, menor tolerância ao tratamento tradicional, menor expectativa de vida. Então, conhecer a bioquímica, conhecer como é o comportamento tumoral, é o que nós estamos fazendo atualmente no paciente com câncer, trabalhando não somente com a nutrição, mas também com nutracêuticos, hoje, inclusive, com terapia-alvo, porque nós temos aqui disponível já o painel da tirosina quinase. Então, nós vamos entender como que é o comportamento, quais as vias mais ativadas que esse tumor faz, e aí, entendendo isso, nós conseguimos direcionar o metabolismo e nutracêuticos, por exemplo, nessa atuação, que vão, de certa forma, potencializar o tratamento convencional e também fazer inibições pontuais e específicas dessas vias que estão ativadas. Então, usando a dieta, mais o conhecimento nutracêutico com o conhecimento molecular do tumor, é o nível que nós estamos hoje. Então, nós evoluímos muito, principalmente de 1 ano e meio para cá, na medicina veterinária, trazendo o que nós chamamos de abordagem de precisão no paciente oncológico. Então, objetivo central nutricional quando nós temos um paciente com câncer, principalmente preservar a massa magra e a manutenção do seu score. Outro aspecto importante é reduzir o quadro inflamatório. Inflamação e câncer andam de mãos dadas. Quanto maior for a inflamação que esse tumor promove, maior vai ser o estrago em relação ao sistema imunológico. O sistema imunológico passa a não reconhecer essa célula neoplásica, e aí ele vai ativar uma série de mecanismos para escapar do sistema imunológico, e ele vai captando todos os nutrientes para ele, e vão faltando nutrientes para o sistema imune, para as células e para a manutenção metabólica por parte do organismo. Então o tumor ganha todos os nutrientes e começa a faltar outros nutrientes importantes, por exemplo, para a manutenção do sistema imunológico. Outro ponto importante do aspecto nutricional, além de você reduzir a inflamação, preservar a massa magra, é melhorar a tolerância aos tratamentos convencionais. Um outro aspecto que nós devemos estar atentos no paciente oncológico e também com a nutrição é um mecanismo importante, é a capacidade de modulação da microbiota intestinal. E nós modulamos a microbiota principalmente com fibras solúveis. Então, as bactérias usam essas fibras e vão produzir uma série de metabólitos, e esses metabólitos, muitos deles, com impacto importantíssimo em sinalizações metabólicas, reduzindo vias proliferativas. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem no paciente com câncer, muita atenção ao intestino, à microbiota. Então, saber fazer a dieta, modular muito bem a inclusão de fibras solúveis, fibras fermentáveis, para gerar esses metabólitos com ação muito interessante, inclusive para a redução das vias proliferativas tumorais. Isso aqui é uma tabela, pessoal, que todo mundo tem, né, ou tinha, era a moda, principalmente no início ali por volta de 2002, 2010, né, as clínicas tinham essa tabela aqui do score. É uma tabela muito importante,
Porque, infelizmente, a maior parte dos colegas não sabe para que ela serve de fato. A gente só usa, que bonitinho. O paciente está no score 1, está no score 2, está no score 3, está no score 7, está no score 8, está no score 9. O ideal é o score 4 e 5. Só que se por acaso você tem um paciente, por exemplo, com câncer no score 2, você sabe que ele tem que ganhar 22% do peso atual dele para chegar no peso ideal. Se ele está no score 1, ele precisa ganhar praticamente 33% do peso atual dele para chegar pelo menos no score 4 e 5. Se ele está no score 3, ele precisa ganhar 12% do peso para chegar no peso ideal. Dessa maneira, você consegue saber qual seria o peso ideal do paciente. Você pode usar essa regra também para obesidade. Tem um paciente, por exemplo, no score 9 aqui de obesidade. Qual que seria o peso ideal? Imagina que seja um paciente com 10 quilos, ele teria que perder 45% do peso para chegar aqui no score 5. Então, o peso ideal desse paciente, se você pontuou no score 9, se ele pesa 10 quilos, seria em torno de 5,5 quilos, 5,5 gramas, né? 5,5 quilos, tá? Então, 5 quilos e 500, né? Para falar certinho aqui para vocês, o peso ideal desse paciente, tá? Então, aqui é um nível ideal. Então, essa tabelinha, ela serve para você fazer uma regrinha de 3 para pontuar com precisão quanto seria o peso ideal do paciente. Não permita que o paciente oncológico comece a entrar nessa escala amarela. Quanto maior é a perda de peso num paciente oncológico, menos tempo ele vai viver. Atenção também à obesidade, porque essa obesidade ela gera inflamação e ela contribui para o crescimento de inúmeros tumores. Então, o ideal é que o paciente tenha o score perfeito, o score ideal de 4 a 5 em pacientes oncológicos e principalmente que ele preserve a massa magra, a massa muscular. Aqui é o score para gatos, também vocês podem aplicar esses conceitos de porcentagem para estimar o peso ideal dele. E a outra condição de uma avaliação nutricional, isso bem simples aqui passando para vocês, além do score, e não deixem de avaliar os pontos de avaliação muscular para cães e gatos. Aqui os pontos vão ser os ossos temporais, a famosa entradinha aqui da morte, a crista da escápula, os ossos lombares e ossos pélvicos. Vocês vão pontuar fazendo a mensuração com o dedo, porque é difícil a gente ter uma biopedância dentro da rotina clínica. Então, vocês vão fazer a avaliação com o dedo nesses 4 pontos. Quais 4 pontos? Ossos temporais, crista da escápula, ossos lombares e ossos pélvicos. Se eu não tenho perda de massa muscular, a consistência dessas 4 regiões, se você palpar com o dedo, vai palpar essas 4 regiões. E se tiver a consistência da maçã do rosto, fazendo aqui careta, então fazendo a careta aqui, e vocês apertando a maçã do rosto, significa que o paciente, se tiver essa consistência da maçã do rosto, que ele não tem perda de massa muscular. Se tiver a consistência de bochecha, ele já tem uma perda leve. Se tem a consistência do queixo, uma perda moderada. E se ele tem a consistência de testa, eu tenho uma perda severa de músculo. Em se tratando de um paciente oncológico, quanto melhor ele estiver do ponto de vista muscular, de músculos, melhor será o resultado e o prognóstico desse paciente oncológico. Tá? Então, cuidado com a perda de massa muscular no paciente com câncer. Então, façam a avaliação nutricional sempre. Em toda avaliação no paciente oncológico, tem que fazer avaliação nutricional. Avaliação do score, pelas porcentagens, ok? E junto a isso, pontuar exatamente esses pontos, os ossos temporais, a escápula, a crista da escápula, os ossos lombares e pélvicos com o dedo, e não pode ter perda de massa muscular. Começou a perder músculo, estamos perdendo a batalha no câncer.
paciente vai viver menos, vai ter menor sobrevida. E aí a gente tem que entrar com recursos nutricionais para não permitir com que esse paciente entre numa sarcopenia, ou melhor, numa caquexia oncológica. Quanto maior for a caquexia, pior o prognóstico do paciente oncológico. Bem, aqui algumas alterações metabólicas que vão ocorrer no paciente com câncer. Então, o tumor, ele gera, como nós vimos, da parte bioquímica que eu mostrei para vocês através da glicose, normalmente uma grande quantidade de lactato. E esse lactato, ele vai para o ciclo de Cori, que está ali no fígado, e ele vai converter esse lactato em glicose. Então, olha que interessante, o tumor produz lactato, com toda aquela vantagem metabólica para escapar do sistema imunológico, para promover uma acidez ali ao redor do tumor, inativar as ações do sistema imunológico, e esse lactato, ele vai para a circulação, tanto é que você pode mensurar esse lactato num paciente oncológico, que pode estar aumentado, quanto maior o nível de lactato e da desidrogenase láctea, pior é o prognóstico no paciente com câncer, e esse lactato vai para o fígado no ciclo de Cori, que está normalmente hiperativado, e vai converter esse lactato em glicose. Só que o problema disso é que quando esse fígado faz a conversão do lactato em glicose, ao invés de ele ganhar energia, ele gasta energia. E é um gasto energético inútil, principalmente um paciente que não está comendo muito bem, que já tem um déficit calórico, porque não consegue consumir o alimento de uma forma adequada, e eu tenho ainda mais esse gasto que o corpo faz, sintetizando o lactato para a glicose através do ciclo de Cori. Além disso, o paciente oncológico tem lipólise acelerada, ele tem uma quebra muito efetiva de uma série de mediadores, principalmente pela inflamação instalada, para quebrar lipólise, para quebrar gordura. O paciente começa a perder mais peso. Além disso, ele tem proteólise também ativada, muita capacidade de quebra dessa proteína. Isso vai contribuir para uma caquexia nesse paciente. Outra ação que ocorre no paciente oncológico, isso é um prognóstico em relação ao paciente com câncer, é que eles começam a apresentar redução dos níveis da proteína plasmática albumina. Tá? Então, uma, né, das proteínas plasmáticas que nós temos é a albumina, começa a cair a albumina. Quanto menor o nível de albumina, pior o prognóstico do paciente oncológico. A inflamação diminui a produção de albumina. Esse paciente não está alimentando o suficiente, ingerindo uma quantidade de proteína importante para a manutenção da fabricação dessa albumina. Ele tem proteólise constante, essa inflamação, isso vai resultar em uma hipoalbuminemia. Quanto pior for os valores de albumina, pior será o prognóstico do paciente oncológico. Além disso, o próprio tratamento utilizado para o paciente com câncer pode alterar a absorção de nutrientes por parte do intestino. Por quê? Uma das células mais comprometidas por uma quimioterapia são as células intestinais, que são células de alta replicação. E se eu tenho uma alteração da atrofia dessas vilosidades, isso vai comprometer a absorção dos nutrientes de forma geral, contribuindo ainda mais para um cenário de caquexia e sarcopenia nesse paciente oncológico. Na verdade, o paciente oncológico desenvolve um quadro de caquexia, que é a perda de massa muscular associada a uma patologia, a uma doença de base multifatorial, que seria o câncer. Então, quando eu tenho um aumento da inflamação no paciente oncológico, cai o nível de albumina. Caindo o nível de albumina, eu aumento a toxicidade e risco ao tratamento convencional. Uma série de quimioterapia, por exemplo, começa a ter uma alteração do metabolismo dessas drogas, altera o transporte de fármacos. Esses fármacos podem se tornar mais tóxicos. Além disso, eu aumento o risco de mielossupressão quando eu tenho uma albumina baixa. A albumina baixa no paciente oncológico é um sinal importantíssimo de alerta.
E o que tem a ver a albumina com nutrição total? A gente não pode permitir no paciente com câncer que eu tenha uma queda significativa dos níveis de albumina. Então a estratégia é o quê? Promover uma nutrição adequada, controlar o quadro inflamatório, porque essas ações em conjunto vão proporcionar uma melhora em relação ao metabolismo da albumina. Aqui uma razão interessante que vocês podem fazer de prognóstico para o paciente oncológico é a razão proteína C reativa dividida pela albumina, sempre em miligrama por litro. Então, miligrama por litro a proteína C reativa, em miligrama por litro a albumina. Ah, mas o laboratório não me faz em miligrama por litro. Basta você baixar uma calculadora ali no Google de conversões, aí você coloca o valor, né, que foi descrito do analito ali do laboratório, as unidades que ele descreveu o exame, e aí você pode fazer essa conversão para a unidade em miligrama por litro, sem precisar fazer conta, né, porque é chato fazer essas contas, tem a calculadora, ela faz automaticamente. E o que importa? Você transforma a proteína C reativa, se o laboratório não deu em miligrama por litro, em miligrama por litro, e a albumina, se o laboratório não passou em miligrama por litro, passe para miligrama por litro. Aí você vai fazer a divisão da proteína C reativa pela albumina. Se o valor der abaixo de 1,6, baixa o risco de mortalidade. Se der entre 1,6 a 5, risco leve. Se der entre 5 e 10, já tem um moderado risco de mortalidade. Então, vai aumentando essa razão, indica que a coisa está pegando, que eu vou ter que fazer uma estratégia para tentar reverter isso. E a nutrição ajuda muito. E aí eu tenho uma razão de 10 a 17, já tem um risco elevado de mortalidade. E se estiver acima de 17, esse risco é altíssimo, ou seja, a chance de perder esse paciente nos próximos dias é alta. Tá? Então, uma relação interessante para vocês realizarem, exame barato, que é a proteína C reativa, com albumina. Pega a proteína C reativa, divide pela albumina e você vai pontuando o risco. E a albumina baixa num paciente oncológico normalmente indica desnutrição. Quanto maior é a desnutrição no paciente com câncer, menos tempo ele vai viver. E aí você consegue, através dessa razão, mensurar, através de dados laboratoriais, o risco em relação ao paciente com câncer. O que é importante vocês saberem? Tumores, normalmente, a grande maioria deles, se a gente colocar numa porcentagem, a maior parte deles vão utilizar glicose e glutamina como fontes energéticas. Só que tem muitos tumores que usam aminoácidos como fonte de energia, outros aminoácidos. Tem tumores que vão usar gordura e tem tumores que também vão utilizar lactato como fontes bioenergéticas. E outro detalhe, mesmo dentro de um tumor, eu posso ter um fator heterogêneo. Então, células no mesmo tumor que vão usar mais glicose, outras células vão usar mais gordura, outras células vão usar mais proteínas. Então, é extremamente complicado você cravar a melhor dieta possível para um paciente oncológico. O objetivo central da dieta num paciente com câncer, pessoal, é não permitir com que esse paciente comece a perder músculo. Perdeu músculo, você está literalmente perdendo a batalha em relação ao câncer. Levem essa pérola para vocês desta aula. Não permita que um paciente oncológico comece a perder músculo. É fato que a grande maioria dos tumores usam glicose e glutamina, mas eles têm esse processo heterogêneo de usar outras fontes bioenergéticas e, além disso, no mesmo tumor, como eu mencionei, tem essa capacidade de adaptação metabólica. Então, é algo extremamente complexo. Ah, então eu vou restringir a glicose, vou fazer uma dieta sem glicose e resolver o problema do câncer. Não é assim. Tá? Se fosse assim, nós teremos aí cura de praticamente todos os tumores fazendo uma dieta sem glicose. Não é assim, pessoal. Tá? O tumor ele tem essa característica metabólica. Lógico
Se nós sabemos o comportamento tumoral daquele câncer, como ele opera normalmente, nós podemos fazer um direcionamento mais focado em relação à distribuição calórica dos macroingredientes da dieta. Aqui é o fator, né, que normalmente a gente utiliza. Então, para a gente fazer o cálculo das calorias necessárias, isso é um gap que muitas faculdades aqui no Brasil têm. Então, para cães, normalmente um paciente oncológico que tem massa preservada, ele está com todo o score corporal adequado, eu poderia trabalhar nesse paciente com câncer, no caso de cão, num fator 95 a 105. Lógico que tem as variações por raças, né? Isso tudo vocês vão aprender no que envolve a questão nutricional. Mas, de uma forma geral, pelo menos aqui um fator 95 a 105, vezes o peso desse paciente, que é o peso metabólico, elevado a 0,75. Então, imagina que é um animal com 10 quilos, você fez aquela característica do score, deu ok, e a parte muscular dele ainda está preservada. Então, você pode trabalhar de 95 a 105. Coloca aqui, vezes o peso metabólico, imagina que o peso atual daquele animal seja 10 quilos. Então, você vai colocar 105 vezes 10 elevado a 0,75 e você vai calcular quantas calorias esse cão precisa. Para o gato, o peso metabólico é elevado a 0,67. Então, aí no caso de um gato que está preservado com a massa muscular, tem um score ok, 80 pelo menos, vezes o peso desse gato elevado a 0,67. Agora, é um gato ou um cão que já começou a ter falta de apetite. Eu tenho que aumentar a caloria dessa dieta. E como que eu vou fazer esse animal que está comendo menos comer mais com mais caloria? Normalmente colocando mais gordura nessa dieta. Para gerar o que? Uma necessidade de gordura. Ajustar também o teor da proteína para que ele não tenha déficit proteico. E aí eu consigo fazer com que ele tenha uma ingestão com uma dieta com uma densidade energética maior, mas sem reduzir muito o teor de proteína. Tá? Então aqui, ó, de 105 a 115 vai o fator. Se eu tenho um paciente já que está perdendo peso de 5 a 10%, eu tenho que aumentar o fator de caloria. Se tem perda de massa muscular evidente, eu vou aumentando o fator de caloria. Se eu já tenho uma caquexia muito grave estabelecida, eu tenho que aumentar o fator de caloria e vou colocar sempre com o peso atual dele, não com o peso ideal para fazer esse cálculo. Tá? Então imagina que eu tenho um paciente com 8 quilos e esse paciente com 8 quilos tem uma caquexia estabelecida. Eu não preciso colocar aqui o peso ideal dele no cálculo. Você pode colocar esse fator de 130 vezes 8 elevado a 0,75. E aí você vai calcular quantas calorias esse paciente precisa. Ele vai precisar de mais energia, porque ele já tem uma caquexia. E aí uma caquexia grave, né, que eu preciso de uma recuperação, eu vou aumentando esse fator, até um 135 pelo menos, para um paciente oncológico que tenha uma caquexia grave. Agora, o paciente não consegue comer, ele não tem capacidade de ingestão dessa quantidade de caloria. O que nós temos de opção? Estimular o apetite desse animal com estimulantes, com anorexígenos, tá? Medicamentos que aumentam esse apetite. Caso não tenha resultado em relação a isso, eu posso pensar em sonda nesse paciente. Sonda, tubo para alimentar de uma forma adequada. A reposição parenteral ela pode ser feita também, mas eu tenho que pensar numa estratégia para gerar as calorias que esse paciente precisa. E um ponto importante é aumentar o teor de gordura da dieta e não pode esquecer da proteína. Então, a proteína numa concentração boa para reduzir caquexia, e aí eu aumento a gordura, porque ela me gera bem mais caloria, por exemplo, que o carboidrato. Aí eu faço um ajuste nutricional nessa dieta. Tá? Para quê? Para que esse paciente consiga receber calorias de uma maneira adequada. Aqui muitos clínicos erram. Erram porque não calculam a caloria. E quando o paciente começa a perder peso, entrar num quadro de caquexia, eu tenho que ir aumentando esse fator de caloria para ele, para justamente reduzir o risco dessa caquexia. Ajustes nutricionais. O ponto de vista de distribuição de carboidrato, proteína, das gorduras, pode ser modificado de acordo com as características do paciente.
Aqui para que vocês tenham ideia, um adulto saudável, isso falando cães, tá? Ele tem que ingerir no mínimo 45 a 55 gramas de proteína para cada 1.000 calorias. Isso é o mínimo. Lembrando que o mínimo é longe do ideal. Então imagina que um adulto saudável, sem nenhum problema, ele precisaria ingerir de 45 a 55 gramas para cada 1.000 quilocalorias. Agora, se é um paciente oncológico, aí eu tenho que aumentar o teor de proteína para ele de 70 a 90. Isso em um animal estável. Aqui é o mínimo. E quando eu tenho um paciente com caquexia sarcopenia, eu posso jogar essa proteína para um nível bem alto, de 90 a 120 gramas para cada 1.000 quilocalorias. Tá? Porque eu preciso preservar a massa magra desse paciente. Aqui é o mínimo de proteína. Mínimo é longe do ótimo. Aqui é um teor que seria bem interessante, pelo menos aqui 90, 100, 110 gramas para cada 1.000 calorias se o paciente apresenta já uma caquexia em relação ao câncer. Ah, mas essa proteína vai estimular o crescimento tumoral. Não tem jeito. Eu não posso me dar ao luxo do paciente com câncer perder músculo, reduzir a albumina. Porque se ele reduz a albumina e vai entrando numa caquexia, eu garanto para vocês que esse paciente vai viver menos. Aqui para gatos, tá? O teor mínimo de proteína é maior, de 65 a 70, para paciente oncológico de 90 a 110 e gato com caquexia de 110 a 140 gramas para cada 1.000 calorias de proteína. Então a gente ensina, né, o aluno a fazer essa dieta com esse teor de proteína. A gente usa software, usa sistemas de dieta que vão nos dando as informações para fazer esses cálculos aí de uma maneira precisa, para não permitir com que um paciente oncológico entre num déficit proteico e de rota de colisão aí com o cenário de caquexia. Juntamente com essa parte da dieta, eu gosto muito de usar os nutracêuticos, né, pontuais, específicos, nutracêuticos que vão modular a inflamação, que vão intervir naquelas vias e rotas metabólicas. Aqui tem uma consideração interessante. Eu posso usar o whey protein, por exemplo, paciente oncológico? Posso. Por que que é interessante considerar um whey? Ele tem uma boa digestibilidade, tá? Então, uma alta digestibilidade, tem um bom valor biológico dessas proteínas, ele vai ser rico num suporte de aminoácidos essenciais e vai estimular a síntese proteica. Eu posso usar um whey isolado, hidrolisado, agora não utilize wheys normais que tem nas lojas de suplemento. Esse aqui, por exemplo, o whey da Essential, pode, porque é um whey hidrolisado, isolado, sem nenhum tipo de aditivo. Ele é purificado. Vocês podem comprar também na zona cerealista o whey purificado, que é um whey que não tem nada, é a proteína do soro do leite pura. Não tem edulcorante, não tem nenhum tipo de adoçante que é risco, né? Por exemplo, xilitol, não tem nenhum aditivo. Seria o soro do leite puro. Aí é interessante. Tem esse aqui, por exemplo, da Essential, que é purificado e ele é isolado e hidrolisado. Não contém aditivo edulcorante. O tutor pode comprar numa loja no shopping até esse whey. Tá? Da Essential sem nenhum tipo de aditivo ou edulcorante nesse caso. Tá? Não é proibido fazer isso. Principalmente que tem uns que tem xilitol, pode matar o cão, pode matar principalmente um cão se ingerir um whey com xilitol. Tá? Tem potencial de toxicidade. Então, cuidado na recomendação do whey, mas eu tenho, por exemplo, o registro do whey no sistema, eu consigo adicionar esse whey na dieta, ele come uma ração comercial, eu consigo jogar uma quantidade dessa proteína do leite, às vezes o animal não come, não consome, e é possível fazer isso até numa seringa que seja palatável, pode colocar um pouquinho até de um caldo de carne junto com o whey, os animais normalmente aceitam e o tutor consegue colocar aqui no canto da boca e ele vai ingerindo para aumentar o teor de proteína dessa dieta, para que esse paciente não entre num déficit proteico. A alimentação, por exemplo, caseira, eu posso colocar um pouco de whey a mais? Sim, porque a vantagem é aumentar a quantidade de caloria ofertando uma boa concentração de proteína. É uma vantagem, né? Porque é um alimento ali que é seco, ele tem baixa umidade,
e ele é uma fonte de proteína muito interessante, concentrada, que vocês poderiam adicionar numa própria dieta caseira ou na própria alimentação, na ração comercial, para aumentar o teor de proteína desse paciente, aumentar as calorias e reduzir essa questão do déficit calórico. Quanto utilizar? Normalmente a gente usa a quantidade suficiente para complementar a meta diária de proteína, que vai ser calculada individualmente para o paciente. Então, aqui tem a quantidade, normalmente, que eu trabalho, paciente oncológico, nessa faixa aqui, de pelo menos 110 gramas para cada 1.000 quilocalorias em gatos, né, de proteína, e para cão aí de pelo menos 90 gramas para cada 1.000 quilocalorias de proteína na dieta. Então eu vejo aquela ração comercial, quanto que ela tem de proteína, quanto ela está fornecendo, e aí eu faço a conversão da quantidade correta, incrementando esse nível de whey para chegar nessa quantidade. Isso é muito fácil quando a gente utiliza o sistema. Eu uso normalmente o sistema que é o Funcional PET, então ele é bem fácil para fazer essas relações e estimar essa quantidade apropriada do nível de proteína para o paciente. Outro ativo que eu gosto muito de fazer no paciente oncológico, além do incremento da proteína na dieta, seria o hidroximetilbutirato. Ele é um metabólito da leucina, então cerca de 5% da leucina que o paciente ingere, ela vai ser naturalmente convertida para o hidroximetilbutirato, e o hidroximetilbutirato, ele vai ativar o mTOR na célula muscular. Ele aumenta o mTOR no músculo, reduzindo a caquexia. Nós não podemos automaticamente aumentar o mTOR na célula neoplásica, porque a célula neoplásica tem o mTOR ativado. Só que olha que interessante, a célula neoplásica ativa o mTOR nela e inativa o mTOR no sistema imune e inativa o mTOR no músculo. Aí o paciente entra em caquexia, só ela cresce. Quando você dá o HMB, ele vai aumentar o mTOR no músculo. E aí é uma maneira interessante para frear a quebra ou a proteólise que ocorre no paciente com câncer. Então, o HMB ele reduz a ubectina proteassoma, reduz a degradação muscular, aumenta a síntese de proteína, principalmente se a dieta fornecer toda a quantidade de aminoácidos necessárias, vai reduzir a apoptose do músculo, melhora a função mitocondrial e reduz a inflamação. Aqui a dose para cães e gatos de 30 a 60 miligramas por quilo BID do hidroximetilbutirato, que é um corpo cetônico, tá, pessoal? Para quem não sabe, é uma forma, é um corpo cetônico, mas você pode fornecer ele diretamente para o paciente, mesmo não sendo um paciente que esteja aí numa dieta cetogênica, e ele vai trazer um benefício muito bom para reduzir e limitar essa perda de massa muscular no paciente com câncer. Dentro de uma dieta também no paciente oncológico, é importante otimizar os ácidos graxos EPA e DHA. Então, uma boa razão ômega 6 e ômega 3 na dieta. Então, fazer isso é um recurso importante no paciente com câncer. O EPA e o DHA vai reduzir a interleucina 1, vai reduzir o fator de necrose tumoral, vai reduzir o fator de proteólise, vai reduzir a ativação do sistema ubictina proteassoma, que faz também quebra de proteína, aumenta e retarda a perda de massa muscular, então melhora tolerância ao tratamento, melhora a qualidade de vida. Então é um recurso interessante, uma boa razão ômega 6 e ômega 3 na dieta. Normalmente, uma boa razão ômega 6 e ômega 3 na dieta está aí em torno de 2 a 4 para 1 no paciente oncológico. Razão ômega 6, ômega 3. Uma suplementação no mínimo de pelo menos 100 miligramas por quilo da soma do EPA e do DHA, de 100 miligramas por quilo, já seria uma boa inclusão para o paciente oncológico. Outra condição, pessoal, importantíssima no paciente com câncer, considere sondar o animal quando necessário. Então, um animal, por exemplo, que está com uma anorexia persistente por mais de 3 dias, perdendo peso, fica atento. Ele não consegue consumir
cerca de 70% a 80% da necessidade energética por mais de 3 a 5 dias. Fica atento, sobra comida no prato. Você fez aquele cálculo de caloria para o animal e ele não consegue consumir aquela quantidade. Fica atento, tá? Porque se ele não está consumindo, tendo um déficit ali pelo menos de 30% de caloria a dia, isso vai trazer uma perda de peso significativa dentro dos próximos meses. E aí o paciente entra numa caquecia, vai viver menos. Então, atenção ao consumo energético desse paciente. Fica muito atento a isso. Perdeu cerca de mais de 5% do peso em um mês. Já posso considerar a utilização de uma sonda. Um score de condição muscular reduzido e o animal não consumindo as calorias necessárias. Considere sonda. Caquexia, tumores de cavidade oral, de faringe, de esôfago, que esse paciente tem dificuldade na apreensão, no mastigar, na ingestão de alimento. Considere sondas. Tá? Pós-operatórios, cirurgias, que envolve ali um comprometimento na mastigação desse animal. Considere sondas. Doenças intestinais, como a enteropatia avançada em pacientes com câncer, também considere a utilização de sondas. E aí eu posso complementar, inclusive, uma alimentação parenteral junto com a enteral. Tá? Então, são considerações que vocês não podem esquecer no paciente oncológico. Fiquem atentos, principalmente se o paciente não come há 48 a 72 horas, come menos que 70, 80% da necessidade calórica que você estimou, porque ele não vai ingerir proteína, não vai ingerir nutrientes, está perdendo peso semanalmente, está apresentando redução evidente da musculatura naqueles 4 pontos que eu citei, as têmporas, crista da escápula, ossos lombares e ossos pélvicos. O tutor precisa alimentar com seringa diariamente, esse animal não consegue consumir o alimento. Há dificuldade importante para aprender, mastigar ou deglutir o alimento. Aí eu tenho que considerar a colocação de um tubo, de uma sonda. Hoje a gente tem medicamentos hipermodernos para estimular o apetite. Deve ser um recurso utilizado para garantir a absorção e a capacidade de absorção desses nutrientes. Aqui, quando você tem, por exemplo, que você colocou uma sonda, imagine um animal que está mais de 10 dias, vou colocar 10 dias que é muito, mas 5 dias sem se alimentar, sem comer nada por 5 dias. Aí você resolveu adicionar e colocar uma sonda nesse animal. O cálculo de caloria que vocês vão fazer é esse inicialmente, tá? 70 quilocalorias vezes o peso do animal atual elevado a 0,75. Por quê? Eu tenho que evitar uma síndrome que chama síndrome de realimentação. Ela pode acontecer em cães e gatos. E o que ocorre essa síndrome? É aquele paciente que não comia há muito tempo, eu coloquei uma sonda nele e de uma hora para outra, numa refeição, coloquei toda a necessidade de caloria que ele precisava no dia de uma vez. Ele pode ter a síndrome de realimentação. Eu já vi gatos terem síndrome de realimentação com um soro glicosado. E aí faz edema, faz uma redução absurda dos níveis de fósforo, de potássio, pode ter hemólise. Então é uma síndrome que eu não vou ter tempo aqui para descrever, mas é aquela história, né, do paciente desligar o motor da célula, porque não come, e aí você liga de uma vez, ele puxa tudo que é nutriente do plasma para o interior da célula, e aí falta, por exemplo, fósforo para os eritrócitos, esses eritrócitos sem fosfato começa a promover hemólise. Então aumenta hemólise, edema e risco de mortalidade pela síndrome de realimentação. Então, qual que é a ideia? Vai calcular inicialmente, imagina o paciente está muito tempo sem comer, com 70 quilocalorias, vezes o peso do paciente elevado a 0,75. Esse cálculo normalmente a gente faz naquelas sondas nasoesofágicas, aquelas sondas que colocam pelo nariz, que ela não permite um volume grande de alimento. Ela é um quebra-galho ali num período curto de tempo, mas se eu preciso de um paciente por mais tempo, é melhor a esofágica.
E aí você vai fazer 70 quilocalorias vezes o peso desse paciente elevado a 0,75. Imagina, vou dar um exemplo aqui, que você calculou que o paciente precisa de 100 calorias, só para fazer a conta para vocês entenderem. Então, ele precisa de 100 calorias ao dia. No primeiro dia, ele vai ingerir 25 calorias apenas. Dessas 25 calorias, eu vou dividir essas 25 calorias em 6 refeições. Tá? E aí ele vai comer 6 vezes ao dia essa quantidade de 25 calorias dividido. Não é 25 calorias por refeição, 6 vezes ao dia, tá? Seria 25 calorias dividido por 6 refeições. Segundo dia, ele já pode partir para 50 calorias, que seria 50%. Imagina que esse cálculo deu 100 calorias. Segundo dia, 50 quilocalorias. Dessas 50 quilocalorias, eu vou dividir em 6 refeições. Então, vou fazer 50 calorias dividido por 6. Isso vai me dar a quantidade de refeição várias vezes ao dia. Pelo menos 6 vezes ao dia é o ideal. Terceiro dia, 75 calorias. Aí eu vou pegar 75 calorias, vou dividir por 6. Quarto dia, 100 calorias, que aí vai 100% do que você calculou, vou dividir por 6. Esse cálculo vocês podem utilizar tanto para cães quanto para gatos em pacientes críticos que estão muito tempo sem comer. Eu posso aplicar essa regra, principalmente no início do tratamento. Depois, se possível, aí eu vou usar aqueles outros cálculos, lembra? 95, o 110, o 120, que foram esses cálculos aqui que eu passei para vocês, tá? Até aqui só para eu relembrar, tá? Aí você passa para esses cálculos, mas no início, se eu tenho um paciente que ficou muito tempo sem se alimentar, comece alimentando de pouquinho. Não forneça uma quantidade grande de caloria num animal que está mais de 3 dias sem se alimentar, por risco da síndrome de realimentação. Então, o que a gente tem que pensar? Não esperar para alimentar. Se o paciente perdeu de 10 a 20% do peso corporal, não espera, isso é uma emergência, eu tenho que sondar esse paciente. Eu fiz um alimento, um medicamento para aumentar o apetite, mesmo assim ele não come, considere o quanto antes sondar. Se ele tem um desenvolvimento de caquexia severa, se ele se recusa completamente à ingestão de qualquer tipo de alimento, ele já apresenta uma hipobulimia grave, em decorrência já de uma desnutrição de base. Então, dentro desses cenários, não espere, faça a intervenção nutricional o mais precoce possível. Quanto mais ele perde músculo, pior será o prognóstico e muito mais difícil será a reversão desse paciente. E aí nós temos as opções, né, de sondas, das sondas esofágicas, que eu prefiro, principalmente quando eu tenho uma necessidade de um tempo maior para ser utilizado, e a sonda nasoesofágica para um período curto. Nasoesofágica para gato eu acho péssimo, tá? Para cães, alguns pacientes ainda é interessante, para uma retomada ali do aporte nutricional, mas normalmente eu faço a sonda esofágica. Qual que é o problema da sonda esofágica? Precisa de anestesia, né? Um procedimento cirúrgico tranquilo, rápido, mas vai necessitar de uma anestesia por parte do paciente para a colocação dessa sonda. Aí tem que lavar a sonda, né? Todos os cuidados de limpeza. Aí é uma aula à parte que vocês têm, obviamente, de a nutrição do paciente crítico e muitas vezes necessária num paciente oncológico. Aqui só para a gente entender em relação ao metabolismo energético da célula neoplásica, a maior parte dos tumores gostam de usar principalmente glicose. Uma outra parte usa aminoácidos, como principalmente glutamina. Então, se eu faço uma dieta com muita proteína para o paciente, eu não vou limitar a bioenergética do paciente oncológico. Não vai. Então, é muito complicado você pensar numa dieta perfeita para o paciente com câncer. Porque ele tem esse processo de heterogeneidade, então ele consegue usar outras fontes de nutrientes, de alimentos, e você limitar a proteína da dieta vai trazer um prejuízo também em relação a uma perda maior de massa muscular no paciente. Então, eu tenho que ponderar muito bem, saber como está o meu paciente para ver a melhor dieta possível para ele. Muitos tumores também vão utilizar ácidos graxos. Então, por exemplo, aqui uma dieta cetogênica.
para um tumor que usa ácido graxo, talvez não seja o melhor caminho. Embora, na grande maioria das vezes, eles prefiram usar menos ácido graxo do que glicose e glutamina. Alguns vão usar lactato e poucos usam corpos cetônicos. Por isso que vem a ideia da utilização de dieta cetogênica para paciente oncológico. Dieta cetogênica tem alguns tumores que, de fato, ela é muito interessante. Por exemplo, para tumores cerebrais. Então, tumores cerebrais, eu gosto de fazer dieta cetogênica. Agora, para fazer a dieta cetogênica, tem todo um passo a passo. Não vai de uma hora para outra fazer uma dieta cetogênica que você pode induzir uma pancreatite no animal. Então, tem que ser gradativa isso. A introdução de uma dieta com maior quantidade de gordura para um paciente que não está acostumado, ela deve ser feita de maneira gradativa. Aqui para vocês entenderem, linfoma normalmente tem aquele oncogênese semic, então vai gostar de glicose e vai gostar muito de glutamina. Vai utilizar outros aminoácidos também como fonte de energia, menos ácido graxo, menos lactato e menos corpo cetônico. Leucemias, da mesma forma que os linfomas. Hemangiosarcoma, mais glicose, olha só. Usa também um pouquinho de glutamina, vai usar também outros aminoácidos. Mastocitoma, também glicose e glutamina. Osteosarcoma, mais glutamina até do que glicose e usa muito aminoácido. Repara aqui. Melanoma, muita glutamina, também glicose e outros aminoácidos. Carcinoma mamário, usa muito ácido graxo. Quanto maior for dislipidemia numa cadela com mama, tumor de mama, pior é o prognóstico para ela. Então, repara, por exemplo, num carcinoma mamário, ele usa, inclusive, mais até gordura do que a própria glicose. Carcinoma prostático também usa mais gordura do que a própria glicose. Carcinoma hepatocelular, ó, vai usar bastante glicose, bastante glutamina e vai usar também ácidos graxos. Ou seja, não tem muita vantagem nesses tumores que usam muito ácido graxo a uma dieta cetogênica. O que é interessante para a dieta cetogênica é esse aqui, ó. Glioma, usa muita glicose, usa glutamina e usa pouco ácido graxo. Linfoma também é interessante, dieta cetogênica, leucemia. Então, os tumores que usam menos ácidos graxos, teoricamente, teria maior indicação para utilização da dieta cetogênica. Tumores que usam muita glicose, eu reduzir a glicose da dieta, talvez seja um caminho interessante. Mas se eu reduzo a glicose, o corpo pode fazer como a glicose? Através de aminoácidos, através do processo que chama-se gliconeogênese. Então, se eu limito glicose e dou proteína, o corpo vai fazer a glicose da mesma forma. Então, é muito complicado você pensar numa dieta perfeita para o paciente oncológico. Agora, dieta cetogênica, qual que é a vantagem dela? Ela é muita gordura, moderada proteína e pouquíssima glicose. Eu só tomo um pouco de cuidado numa dieta cetogênica no início, principalmente num paciente que está numa caquexia grave. Eu procuro não fazer a dieta cetogênica para ele. Tá? Eu prefiro fazer uma dieta com um teor de proteína moderado para alto, bastante gordura, menos glicose, por exemplo. É uma estratégia ali para vários tumores. Então, o que vocês têm que entender? Para o câncer, não existe uma dieta que eu vou cravar, aquela dieta é a melhor. Eu tenho que avaliar o paciente, ver a condição do score, a massa muscular, fazer a suplementação adequada com teor de proteína para garantir, de acordo com o estado de desnutrição dele. O próprio hidroximetilbutirato é um recurso muito bom. Então, aqui, ó, tumores hematopoéticos, linfomas e leucemia, glicose e glutamina. Glioma usa muita glicose e glutamina também. Tumor de mama vai usar ácido graxo. Próstata vai usar ácido graxo. Tumor de fígado vai usar ácido graxo. Aqui, ó, pulmão, normalmente glicose, glutamina e lactato. Tumor de intestino, glicose, principalmente glutamina e também lactato. Osteosarcoma, glutamina e glicose. Aqui, ó, glutamina e glicose, glutamina e glicose.
eu posso pensar até numa dieta cetogênica. Melanoma, glutamina, ácido graxo, lactato e também glicose, né? Então, são comportamentos, muitas vezes, num tumor, que são, muitas vezes, heterogêneos. Olha só, pessoal, não usem glutamina, eu não gosto de fazer glutamina para linfoma, osteosarcoma, melanoma e leucemia. Aqui, por exemplo, serina, glicina, metabolismo de um carbono hiperativado. Lembra dele? Formação do SAMe, tumor de mama, colo retal, de pulmão. Aqui a asparagina, que é um aminoácido para linfoma. Tanto é que tem um aminoácido que chama asparaginase, que inibe a via da asparagina. Aspartato faz síntese de nucleotídeos, tumores altamente proliferativos gostam do aspartato. Leucina, perdão, é um ativador do mTOR, então tumor de mama, de próstata, usa bastante leucina. Arginina faz o metabolismo ali de poliaminas, então tumores como melanoma, hepatocarcinoma, sarcomas podem usar arginina. A cisteína faz a síntese de glutationa e aí faz aquele cenário de proteção antioxidante para a célula neoplásica. Então repara que a célula neoplásica ela curte proteínas, curte aminoácidos. Nem por isso eu vou deixar de fornecer proteínas para o meu paciente. Eu vou deixar de dar aminoácidos. Eu tenho que pensar no equilíbrio, porque as células do meu organismo, as células do sistema imune vão precisar também desses aminoácidos. Aqui, do ponto de vista de dieta para o paciente com câncer, normalmente eu faço uma dieta que está a distribuição calórica do teor de proteína, não é a quantidade de proteína, é a distribuição calórica, é quantas calorias vem de proteína, quantas calorias vem de gordura e quantas calorias vem de carboidratos. Então, uma distribuição calórica de 30% a 35% de proteína, de 35% a 42% de gordura, de 25% a 30% de carboidrato. Normalmente eu inicio com essa dieta. Teor de fibra, de 4% a 5% na matéria seca, e gosto de fazer a zeólita, 300 miligramas por quilo. Normalmente, para chegar nesse teor de fibra na minha dieta, eu uso o psyllium. Juntamente com o psyllium, eu vou usar um pouco de fibra fermentável, que é muito bom no paciente oncológico. O FOS, o MOS, o GOS. Tá? Um FOS, por exemplo, numa dose pelo menos de 20 miligramas por quilo. Um GOS, que é o galato oligosaccáride, de 15 miligramas por quilo. E um MOS em torno de 10 miligramas por quilo. E uso o psyllium para chegar nesse nível de fibra na matéria seca da minha dieta. O sistema ele mostra tudo para vocês para fazer a dieta, faz de uma forma rápida. Hoje eu faço uma dieta em torno de 2 a 3 minutos. Eu posso salvar, inclusive, essa dieta e jogar para o paciente que eu quiser. Tá? Ele pode fazer um copy-cola dessa dieta de acordo com a caloria nova, com a característica do paciente. Pode fazer mix feeding. Né? Então, você consegue fazer tudo hoje com os sistemas operacionais de dieta, softwares específicos para essa condição. Então, eu começo a minha dieta dessa forma no paciente oncológico. Aí, o que eu faço? Eu inicio dessa maneira, tá? Que a maior parte dos animais vão tolerar muito bem, com alimento normalmente cozido, tá? Então, alimento cozido nessa proporção. Tem os amantes que trabalham ali com dietas cruas, ok. Mas normalmente eu trabalho com essa dieta aqui cozida, nessa proporção, tá? Aplico técnica dietética aqui do carboidrato, aplico técnica dietética aqui da parte da proteína, escolho as melhores fontes de gordura, tá? Então faço um mix muito interessante aqui de gorduras, trabalhando bem essa questão do lipidograma do animal, e eu realizo esse tipo de distribuição calórica para iniciar uma dieta para o paciente oncológico. Depois, eu vou partir para uma dieta low carb normalmente, tá? Para aqueles tumores que usam mais glicose, mais glutamina, né? Então, eu proporciono normalmente uma dieta low carb. Como que eu faço isso? Eu vou manter aqui o teor de proteína, aumento a gordura e reduzo proporcionalmente o carboidrato. Repara que aqui a minha dieta tem 25 a 30% de carboidrato. Quero jogar aqui pelo menos um low carb para 20. O que eu faço? Depois de uma semana que esse paciente fez essa dieta, eu vou diminuir a quantidade do carboidrato para 20% da distribuição calórica e aumento mais 5%, por exemplo, da gordura. Aí eu fiz uma dieta low carb. Tá? Uma dieta com teor de gordura maior, proteína moderadinha para alta e um carboidrato baixo, que aqui é uma dieta low
carb que a gente poderia fazer aqui no paciente. Bom, aqui do ponto de vista da dieta cetogênica, como que eu faço? Eu começo com essa dieta e aí, semanalmente, eu vou aumentando a quantidade de gordura e vou reduzindo o carboidrato e vou diminuindo a proteína para ficar aqui em torno de 25 a 28% da distribuição calórica proteica. Por quê? O paciente não entra em cetose nutricional se ele tiver uma proteína acima de 30%, porque vai fazer gliconeogênese. Então, tem animais que a gente vai conseguir com 28%, com 27%, com 26%. Você faz, inclusive, a mensuração dos corpos cetônicos com aparelhinho, né? Com o hidroximetilbutirato que você vai medir. Isso indica a presença do hidroximetilbutirato, a presença de cetose nutricional. Tem que estar acima de meio, tá? De 0,5 já vai indicar uma cetose nutricional no paciente fazendo a dieta cetogênica, já vai indicar uma cetose nutricional em cães. Para gatos, as distribuições calóricas são diferentes, ok? No paciente com câncer. Aqui seriam a distribuição calórica do paciente com oncológica para cães. Então, como que eu faço? Eu vou aumentando o teor de gordura e vou reduzindo semanalmente a quantidade de carboidrato, reduzo a proteína no início aqui para ficar de 25 a 30%, a 28%, e aí eu vou diminuindo o carboidrato. Então, eu reduzo 7%, por exemplo, por semana de carboidrato, e aumento 7% de gordura. Vou fazendo isso gradativamente até chegar na distribuição adequada para uma dieta cetogênica. Isso aqui é muito importante, você usar essa dieta cetogênica para linfoma, interessante, para leucemia e gliomas. Gliomas, eu tive bom resultado também para mastocitoma e melanoma com dieta cetogênica. Mas não vai funcionar, obviamente, para todos os tumores. O que eu realmente recomendo de dieta cetogênica é para tumor cerebral. Inclusive, vocês vão ter redução de crises epiléticas nesses pacientes, que é um problema do tumor cerebral é justamente o controle de crises epiléticas, e esse controle dessas epilepsias são mais evidentes quando você faz uma dieta cetogênica. Então é bem interessante e é muito fácil de você trabalhar. Agora, não vai colocar essa quantidade de gordura, da distribuição calórica de gordura, de uma vez, porque vai ter problema. Então, começa aqui com essa dieta inicial, aí vai baixando o carboidrato, vai subindo gradativamente a gordura, diminui aqui um pouquinho a proteína, sobe a gordura, vai transitando semanalmente até chegar nessa distribuição calórica que propõe, na verdade, uma dieta cetogênica. Você consegue fazer essa transição aí dentro de um mês, de uma forma bem tranquila, harmônica, e os pacientes toleram dessa maneira. A fibra, numa dieta cetogênica de 3,5% a 4,5%, então não precisa colocar tanta fibra aqui, de 3,5% a 4% na matéria seca, usa o piscínio para isso, usa aquelas fibras fermentáveis, né, como o MOS eu gosto que eu mencionei, e uma zeólita em torno de 300 miligramas por quilo. É o que eu tenho feito para os pacientes oncológicos do ponto de vista nutricional, tá ok? Se o paciente tem problemas gastrointestinais, tem um problema renal, você tem que considerar e fazer as distribuições calóricas de acordo com as outras comorbidades que esse paciente apresenta. Por exemplo, não vou fazer uma dieta cetogênica no animal que tem uma linfangiectasia, que tem uma enteropatia crônica, que desenvolveu uma linfangiectasia que ele não tolera gordura, porque aí ele vai dar um tiro no pé. Eu não vou fazer esse tipo de dieta também para um paciente que tem uma pancreatite, ok? Então tem que sempre ponderar as outras comorbidades que o paciente tem para você achar a melhor distribuição calórica para esse paciente. Então, ó, um tumor sem complicação digestiva, posso fazer uma low carb, posso fazer uma cetogênica, tem uma enteropatia inflamatória severa, tem uma enteropatia com perda de proteína, uma linfangiectasia, eu vou ter que automaticamente não colocar uma gordura alta, vou ter que colocar uma gordura baixa. Aí o carboidrato automaticamente vai ter que ser maior nessa dieta. Ah, mas isso vai prejudicar, não importa. Ele tem outras comorbidades. Eu tenho que pensar nas outras comorbidades associadas ao paciente com câncer. E eu gosto também
Normalmente, quando eu faço as dietas, tamanha precisão que nós estamos hoje, é de que quando eu faço a dieta, eu aplico a porcentagem ideal para cada patologia dos nutrientes essenciais. Então, é um norte para você saber quanto mais ou menos a dieta tem que ter de vitaminas, de minerais, porque isso fica um tiro no escuro. Eu muitas vezes não sei quanto que eu tenho que usar. Então, para cada patologia, tem a quantidade perfeita do nutriente, que é o que nós chamamos de nutrição ideal para o paciente. O paciente ele fica perfeito e você, na hora de formular, você não fica perdido nas quantidades. Então, tem toda a técnica que faz a formulação para que a dieta seja balanceada, equilibrada e que atenda, do ponto de vista nutricional, as características necessárias, validadas aí pelos principais guidelines da nutrição, como o FIDEF, o NRC, a AFICO. Para quê? Para que vocês façam a dieta seguindo essas diretrizes e não sejam criticados por outros colegas, tá? Porque isso pode caber processo, caso você faça uma dieta que esteja desbalanceada e o paciente desenvolveu um déficit nutricional. A assinatura do termo de responsabilidade por parte do tutor é importante para ele seguir a dieta, fazer a suplementação recomendada. Então, tudo isso faz parte da rotina clínica de um médico veterinário ou de um zootecnista que trabalhe diretamente na confecção de dietas para diversas condições clínicas. Hoje vocês tiveram uma pitadinha aqui do que é importante em relação ao paciente oncológico. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Luiz. Nós temos algumas perguntas no chat. Eu posso fazer a leitura? Por favor. Ok. A Simone está perguntando se ela pode considerar que altos níveis séricos da vitamina B12 num paciente oncológico sugere que a neoplasia tem o ciclo das pentoses superativado ou teria outra possibilidade diante desse achado laboratorial? Não, quando você tem uma vitamina B12 alta e você não está fazendo a suplementação, ela tem estudos que podem indicar um risco maior de desenvolvimento de câncer nos próximos anos, ou esse paciente tem inflamação, que aumenta o nível de B12, porque os transportadores eles ficam hiperativados, então eleva o número de B12 quando o paciente está muito inflamado. E se está com uma vitamina B12 alta ou num valor acima do terceiro ou quarto quartil, eu não faria suplementação, tá? Eu modulo ela. Agora, se ela está abaixo, eu vou repor essa B12 para ficar pelo menos no segundo ou terceiro quartil. E a B12 ela não tem nada a ver com o ciclo das pentoses, e sim com o metabolismo de um carbono, tá? Que é a formação da S-adenosilmetionina. Então, tumores que usam muito a metionina, esse metabolismo de um carbono, eles podem se beneficiar com um teor maior de vitamina B12, por exemplo. Ok? Mas é modular no paciente. Sempre segundo, terceiro quartil seria o ideal da vitamina B12 dentro dos valores de normalidade. O valor vai de 200 a 900. Você vai manter ali numa faixa de 300 a 500 a 600 no máximo. Tá? Isso que é o que a gente chama de modulação da vitamina B12. Ok. Acho que essa próxima pergunta acho que já foi respondida, mas eu vou fazer leitura. A Tatiane pergunta: Professor, boa noite. Com relação à perda de massa magra no paciente oncológico, como fica a ingesta de proteína, visto que alguns tumores utilizam dela para se manterem? Não tem jeito, você tem que fornecer a proteína, tá? Porque justamente pelo fato de ele usar a proteína, vai faltar proteína para as outras células. Então, hoje, o que os artigos mostram é que quanto maior a caquexia no paciente com câncer, menos tempo ele vai viver. Então, se ele está entrando numa caquexia, você tem que fornecer a proteína necessária. Professora Milene, boa noite, mestre. Qual a sua opinião em relação ao óleo de cannabis high THC para aumento de apetite? Excelente. É uma opção que você pode utilizar. A Tatiane novamente. E com relação a pacientes que têm outras comorbidades associadas, doença renal, por exemplo. Eu tenho que seguir as diretrizes para o paciente com doença renal, que é o que eu estava mencionando aqui no final, porque se ele tem comorbidades, eu não posso fazer, por exemplo, uma dieta específica pensando só no câncer, por exemplo, uma dieta cetogênica para todo paciente.
Até uma dieta cetogênica até daria para fazer algo parecido se ele for renal. É possível. Eu diminuo o teor de proteína, subo um pouquinho o carboidrato e eu consigo fazer uma cetose nutricional nesse paciente, num quadro de doença renal. Mas isso aí vai muito da flexibilidade, da comorbidade de outras doenças que o paciente tem, para você traçar a melhor distribuição calórica possível para ele. Paula, em tumor de mama, seria interessante evitar o uso de ômega 3 devido aos ácidos graxos piorarem o quadro? Não, o tumor de mama, você tem uma dislipidemia como principal fator. E os ômegas, no caso o EPA e o DH, ele até reduz essa dislipidemia. Tá? Então ele tem um benefício de melhora da caquexia, da sarcopenia. Então o ômega é um ativo interessante, mas principalmente a razão desse ômega na dieta. Um 2 para um a 4 para um razão ômega 6 ômega 3. Esse é o perfeito. É sempre pensar na dieta e ver a razão melhor entre ômega 6 e ômega 3. 2 para um a 4 para um seria o ideal no paciente oncológico em praticamente todos os tumores eu trabalho dessa forma. A Tatiane agradeceu porque as perguntas dela tinham sido respondidas e agradeceu a tua generosidade e carinho em repetir, tá, professor? Imagina. A Sara pergunta, professor, por que não gosta de usar sonda nasogástrica em gatos? Não, eu gosto de usar a naso, a esofágica, porque a naso eu vejo muito dos animais terem rejeição, tá? Eles acabam regurgitando a sonda. Gato é bem complicado com sonda naso. Mas se o gato tolerar e tiver uma possibilidade, é possível realizá-la. Tem que sempre verificar se o paciente tem condição de receber anestesia. É um gato que não tem condição de anestesiar e você consegue colocar a sonda nele, naso, perfeito. A colocação da sonda naso ela é mais tranquila, né? Porque não exige muito esforço, não exige um procedimento cirúrgico, mas o gato, normalmente, mesmo você fazendo a fixação da sonda, ele dá um jeito de regurgitar a sonda. Tá? Muitos gatos conseguem fazer isso. Aí é inviável, aí eu tenho que partir aí para uma sonda esofágica. E se tratando de paciente oncológico, é a minha preferência. A Simone agradece, pela aula maravilhosa. Eu vou fazer mais duas perguntas, tá bom, pessoal? As duas últimas. Obrigado. Posso usar, deixa eu só um pouquinho aqui. Posso usar vitamina B1 para melhorar apetite no paciente oncológico? Você pode usar, na verdade, tudo. Eu não recomendo fazer doses otimizadas de vitaminas, mas trabalhar numa concentração que seja o ideal. Tanto é que a minha vitamina B1 aqui no paciente com câncer, ela é próxima do valor mínimo. Então não é uma mega otimização. Então não vai ser uma vitamina que eu vou utilizar para aumentar apetite. Eu vou promover sempre uma nutrição adequada, não faltar nenhum nutriente essencial. E para aumentar apetite tem que partir aí para o óleo de cannabis rico em THC ou medicamentos que estimulam o apetite também, tá? Que tem opções bem interessantes hoje disponíveis no mercado. E caso não funcione essa estratégia para aumentar o apetite, eu tenho que colocar a sonda. Aí o paciente vai comer o que eu administrar na sonda, favorecer o processo digestivo, mas é um quadro complicado e se esse paciente continuar perdendo peso, ele infelizmente vai morrer. Ele não vai tolerar o tratamento, não vai tolerar nada. O sistema imunológico sucumbe. Então, quanto maior a caquexia, maior a perda de massa muscular, menos tempo esse paciente vai ver. Professora Daniela pergunta: a Daniela da Argentina, o hidroxibutirato, como prepará-lo? Então, a gente tem aqui no Brasil, Daniela, esse ativo disponível em lojas de suplemento e também no mercado magistral, que é o mercado manipulado. E automaticamente, em breve, com certeza teremos os produtos comerciais com ele, porque é um ativo que já está liberado no mapa. Então, nós vamos ter opção de fazer manipulado, opção no mercado de produto veterinário e também no mercado humano. Então, a gente consegue comprar em qualquer local aqui. E aí você faz o desmembramento da dose de 30 a 60 miligramas por quilo BID. Em relação ao NAC, tem alguma restrição? Olha, o NAC
que a N-acetilcisteína, ela tem as suas controvérsias, né? Tumores, principalmente se você for fazer uma terapia oxidativa, ele é o grande precursor da glutationa. Então, tem uma linha que fala que não sugere você suplementar o NAC em paciente oncológico, porque vai fazer uma proteção quando você quer fazer uma tentativa de oxidação do tumor. Então, é um ponto aí que a gente tem que considerar. Mas se eu tenho um paciente com tumor, com carcinoma hepatocelular, eu faria. Se é um animal que está com um altíssimo grau de estresse oxidativo, passando mal, eu poderia considerar também a utilização do NAC. Então, não é algo que é proibido, mas exige uma precaução. A última pergunta, tá bom, professor? De hoje. Gostaria de saber sobre o mecanismo e o benefício da zeólita. Então, a zeólita é um adsorvente, na verdade, toxina. Então, ela ajuda no controle de uma diarreia, ela melhora a parte da microbiota intestinal, ela absorve toxinas. Inclusive, tem até um trabalho da zeólita mostrando redução de tumor em cão, que me chamou bastante atenção. Então, é um ativo que eu sempre uso. Vocês podem colocar preferencialmente na água do animal bebê. Cuidado com a zeólita por ser um adsorvente. Se for fazer algum quimioterápico, algum medicamento oral juntamente com ela, tem que ter um gap de 2 a 4 horas, porque ela pode absorver alguns medicamentos. Mas é um recurso muito bom para ser utilizado para a modulação da microbiota intestinal, assim como as fibras. Então, saber trabalhar as fibras é bem interessante no paciente oncológico. Então, coloca o psyllium, o nível de fibra que você quer, e suplementa um pouco de fibras solúveis e fermentáveis, traz uma ação, uma melhora da parte dos metabólitos intestinais importantes no paciente com câncer. Beleza, professor? Bom, eu gostaria de agradecer o Instituto Lume, gostaria de agradecer essa aula maravilhosa e aproveitar esse momento, então, para convidá-los, para você que é veterinário, e quer ser um especialista em nutrição, num modelo de ensino pedagógico integrativo e construir a sua aprendizagem com profissionais que trilham esse caminho e podem guiá-lo a aprender com competência, aumentar sua perspectiva profissional, atendendo a uma demanda de mercado que preza por saúde e bem-estar para o seu pet, está convidado a participar conosco da pós-graduação em nutrição veterinária integrativa. Tratar e curar através do alimento e dos nutrientes da limpeza de terreno biológico é a nossa revolução. Oferecemos um conteúdo inédito, incluindo ferramentas com aprendizagem sobre a biocompatibilidade alimentar, tornando o tratamento do seu paciente ainda mais individualizado. Então, professor, nós estamos com as inscrições abertas para essa primeira pós-graduação, então nós convidamos a todos que quiserem participar. Nós vamos estar enviando informações aí no grupo para todos vocês. Tá bom, professor? Mais Maravilha. algum recado aqui para os Sucesso. alunos? Sucesso. Não, só queria agradecer aí o convite. Espero ter correspondido aí com a aula. E são informações realmente importantes, né, que eu acabei passando. Fiz uma parte bioquímica para o pessoal aqui, né? Uma bioquímica um pouco pesada aí no início, mas que ela é interessante para entender, né, em relação às melhores escolhas nutricionais para o paciente com oncológico. E eu queria agradecer ao Instituto Lumine, a você, Braiane, a todos os colegas envolvidos e principalmente a todos que compareceram aí nesse evento. Muito obrigado e contem comigo. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Obrigada, professor. Obrigada de verdade por trazer todo esse conhecimento para revolucionar a nossa medicina veterinária. Boa noite, pessoal. Desejamos uma Fiquem noite. com Deus. Obrigado. Até mais.